O oceano parecia infinito, com ondas rolando suavemente em direção à costa. Freya estava no topo de um penhasco, olhando para o horizonte vazio. A brisa do mar acariciava seu rosto suavemente, e o cheiro salgado trazia uma sensação de liberdade. O céu nublado indicava que uma tempestade se aproximava. Enquanto observava as gaivotas voando em círculos, sentiu uma inquietação crescente, como se o mundo escondesse segredos além da compreensão humana. Foi então que avistou Arbi, um capitão conhecido por navegar em águas perigosas, caminhando em sua direção com um mapa antigo nas mãos. Arbi desenrolou o pergaminho, onde rotas traçadas à mão marcavam caminhos que não apareciam em nenhum mapa moderno. Podemos encontrar novas terras, mas essa jornada nos levará ao limite do que é aceitável, disse ele, com voz profunda e urgente. Freya hesitou, os dedos pairando sobre o mapa. A ideia de explorar territórios desconhecidos a atraía, mas algo naquelas águas a assustava. Naquela noite, enquanto preparavam o navio, ela se perguntou se estavam simplesmente seguindo o destino ou se ainda poderiam escolher outro caminho. A tempestade chegou antes do amanhecer, mergulhando o mar na escuridão e rugidos assustadores. Dias depois, em Beirute, uma porta antiga em um beco estreito chamou a atenção de todos. Feita de madeira escura e decorada com símbolos misteriosos, atraía curiosos e especialistas. Um historiador local, Bruno, afirmava que pertencia a uma civilização que havia previsto o futuro. Essa não é uma porta comum, sussurrou para Freya, enquanto examinavam as marcas. Dizem que quem a atravessa vê o que está por vir, mas nunca volta igual. Arbi, já fora do navio, ouvia em silêncio, os olhos fixos na fechadura sem chave. À meia-noite, um grupo decidiu testar a lenda. Freya, Arbi e Bruno entraram no beco, iluminados apenas pela fraca luz de uma lanterna. Quando Bruno tocou a porta, uma vibração silenciosa percorreu o ar, e os símbolos começaram a brilhar em azul. Agora ou nunca, disse Arbi, empurrando-a com força. Do outro lado, não havia Beirute, mas uma paisagem desértica sob um céu roxo, com estruturas metálicas flutuantes. Freya sentiu seu coração acelerar. Aquilo era real, mas a que custo? Enquanto avançavam pelo desconhecido, uma figura encapuzada os observava de longe, anotando cada movimento em um caderno surrado. Horas se passaram, e o grupo explorou aquele mundo estranho, coletando artefatos que pareciam pulsar com energia própria. Bruno falava sem parar sobre teorias de viagem no tempo, enquanto Arbi permanecia em silêncio, como se já tivesse visto tudo aquilo antes. Então, encontraram uma câmara com um espelho que não refletia suas imagens, mas mostrava futuros possíveis. Freya viu a si mesma em um laboratório cercada por máquinas, Arbi, à deriva em um mar sem estrelas. Bruno desapareceu sem deixar rastro ao tocar o espelho. De volta ao beco, a porta se fechou abruptamente, deixando-os na escuridão. Ninguém acreditou em suas histórias, exceto a figura encapuzada, que os abordou no dia seguinte. Vocês não entendem, disse ela, revelando ser uma cientista que estudava a porta há anos. Cada travessia altera a realidade. O que viram não é o futuro, mas um potencial que pode ser moldado. Freya percebeu então que a verdadeira questão não era o que havia além da porta, mas o que estavam dispostos a sacrificar para descobrir. Enquanto o sol se punha, ela e Arbi se entreolharam, sabendo que a jornada estava apenas começando. A cientista tirou o capuz, revelando olhos cansados e cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado. Meu nome é Nora, disse, entregando a Freya um diário cheio de anotações sobre experimentos anteriores. Cada travessia cria rachaduras na realidade. Um homem que atravessou 10 anos atrás voltou sem memória, repetindo números que ninguém entendia. Uma mulher surgiu com conhecimentos avançados de matemática, mas seu corpo envelheceu décadas em poucos dias. Arbi franziu a testa, observando as páginas amareladas. Por que está nos contando isso agora? Nora suspirou. Porque vocês estão sendo seguidos. Há pessoas que querem controlar a porta, não apenas estudá-la. Na manhã seguinte, Freya notou símbolos idênticos aos da porta gravados em um muro perto do porto. Ao tocá-los, uma dor aguda percorreu seu braço, e por um instante, viu Arbi em um navio em chamas, gritando palavras incompreensíveis. Ele negou quando ela contou, mas seus olhos evitaram os dela. Mais tarde,
Nora os levou para um arquivo subterrâneo, onde mapas antigos mostravam a porta conectada a outras em Yokohama, Reykjavik e um deserto na Austrália. Não é uma passagem única, explicou. É uma rede. E algo do outro lado está tentando se comunicar. Enquanto examinavam os documentos, um estrondo ecoou pela cidade. Correram para fora e encontraram a porta aberta, revelando não o deserto, mas uma floresta de árvores metálicas que se retorciam como cobras. 2 homens de ternos escuros estavam diante dela, segurando dispositivos que piscavam no ritmo dos símbolos. Eles não são daqui, sussurrou Arby, puxando Freya para trás de um container. Nora, porém, avançou, confrontando-os. Vocês não podem interferir. A porta escolhe quem atravessa. Um dos homens sorriu, revelando dentes prateados. Você está enganada. Ela já nos escolheu há muito tempo. Horas depois, em um café distante, Nora explicou que os homens trabalhavam para uma corporação que queria usar a porta como arma. Mas existem regras que nem eles ousam quebrar, disse, deslizando uma foto sobre a mesa. A imagem mostrava a porta de Beirute cercada por estruturas parecidas com templos, todas conectadas por feixes de luz. Cada travessia tem um preço: energia, memórias, tempo, às vezes até a própria humanidade. Freya sentiu um arrepio. Naquela noite, sonhou com o espelho da câmara, agora refletindo seu rosto envelhecido e uma cidade submersa. Acordou com a certeza de que a porta a observava. No dia seguinte, decidiram retornar ao deserto do outro lado, desta vez preparados. Nora carregava sensores para medir anomalias, Arby, um cronômetro para marcar o tempo deslocado, e Freya, um fragmento do espelho. Ao atravessarem a paisagem, ela havia mudado. As estruturas flutuantes estavam conectadas por pontes de luz, e vozes sussurravam em línguas mortas. Encontraram Bruno, mas ele já não era humano. A pele brilhava como metal, e suas palavras saíam em código binário. Ele se fundiu com a máquina, murmurou Nora, horrorizada. A porta não mostra o futuro. Ela cria um. Enquanto tentavam entender o significado das pontes, uma das árvores metálicas se inclinou, apontando para uma figura familiar, Freya mais jovem, parada diante da porta original. Compreendeu então que cada escolha gerava uma nova realidade, e a porta era apenas um reflexo de suas próprias decisões. Arby, porém, viu algo diferente, um navio ancorado no deserto, com sua bandeira desbotada tremulando sem vento. Talvez não sejamos nós que controlamos a porta, disse, a voz trêmula. Talvez ela nos controle. Antes que pudessem reagir, os homens de preto reapareceram, armados com dispositivos que emitiam um zumbido grave. Nora gritou para correrem, mas já era tarde demais. O chão começou a se desfazer em pixels, e o céu roxo escureceu até virar um vazio absoluto. A escuridão desapareceu de repente, revelando uma sala circular com paredes cobertas de espelhos quebrados. Cada fragmento refletia uma versão diferente de Freya. Uma criança segurando um caderno de desenhos, uma mulher idosa em uma cápsula espacial, outra com olhos mecânicos brilhantes. Arby e Nora estavam paralisados, seus reflexos mostrando versões irreconhecíveis. Ele, como o navegador de um mar de dados. Ela, como uma estátua de pedra. Os homens de preto haviam desaparecido, substituídos por sombras que se arrastavam pelas bordas da sala. Isso não é real, murmurou Nora, tocando um espelho que exibia seu próprio funeral. É um teste. Freya se aproximou de um reflexo onde via a si mesma abrindo a porta pela primeira vez. Ao tocar o vidro, uma onda de calor a atravessou, e memórias que não eram suas invadiram sua mente. Uma discussão com Arby que nunca aconteceu, um amor não correspondido por Bruno, uma vida inteira dedicada a destruir a porta. Ela quer que escolhamos, disse, afastando-se. Cada espelho é uma decisão, e a porta se alimenta disso. Mas Arby fixou o olhar em um reflexo onde segurava um cronômetro paralisado em 1159. O tempo aqui não é linear, disse, esmagando o vidro com o punho. A sala tremeu, e os espelhos começaram a soltar uma névoa prateada. Nora, desesperada, conectou os sensores ao chão, mas os números no tablet só faziam sentido em equações impossíveis. A porta não é uma máquina. É um organismo, concluiu, enquanto a névoa formava figuras humanoides. Uma delas, com traços de Bruno, sussurrou, vocês já passaram por isso antes.
Freya reconheceu a cena. Era a mesma visão do navio em chamas que teve dias atrás. Estamos presos em um ciclo, gritou, puxando Arbi para longe de um espelho que o sugava. Notaram então os símbolos da porta original gravados no teto, girando em sincronia com os batimentos cardíacos de cada um. A figura de Bruno surgiu completa, agora uma entidade de luz e engrenagens. A porta existe desde antes dos humanos, disse, sua voz ecoando como um rádio desafinado. Vocês são o 13º grupo tentando decifrá-la. Todos os outros se tornaram parte dela. Nora empalideceu. Isso explica os números no diário. Eram contagens regressivas. Arbi, no entanto, avançou contra Bruno, gritando, você não é ele. O impacto lançou contra um espelho, e por um segundo, Freya viu o reflexo de Arbi como um homem feliz, algo que nunca tinha visto. A visão a enfureceu. Chega dessas mentiras. Ela correu para o centro da sala, onde os espelhos formavam um vórtice. Se a porta se alimenta de escolhas, então eu escolho destruí-la. Arrancou os sensores das mãos de Nora e os jogou contra os símbolos no teto. Faíscas voaram, e a sala começou a desmoronar. Arbi a agarrou, tentando tirá-la dali, mas ela resistiu. Não entende. A porta não mostra o futuro. Ela nos força a criar o futuro. Antes que ele respondesse, a névoa prateada os envolveu, e tudo ficou branco. Quando Freya abriu os olhos, estava de volta ao beco em Beirute, sozinha. A porta havia desaparecido, deixando apenas uma mancha escura na parede. Ao lado dela, o pedaço do espelho que guardava no bolso brilhava, mostrando uma única cena. Arbi em um navio navegando sob um céu estrelado, sorrindo. Nora apareceu correndo, segurando o diário. Eles acham que você morreu na travessia, disse, mas eu vi os dados. A porta ainda existe, só está escondida. Freya sorriu, guardando o fragmento no bolso. Não importa onde ela esteja, nós a carregamos dentro de nós. Enquanto ia embora, o vento trouxe o cheiro do mar, e soube que a próxima página dessa história ainda estava por ser escrita.